Olá, meus amigos. Estamos aqui dando início ao nosso curso de fiscalização das atividades do Estado. Como é que a gente faz uma denúncia ao Ministério Público do Estado de Sergipe? Muitas vezes estamos diante de atos que são verdadeiras violações à ordem legal e constitucional. Mas para que a gente tenha a ação do Ministério Público, nós temos que fazer com que ele tome conhecimento. E aqui, no dia de hoje, eu quero ensinar a você como é que você vai fazer isso, como é que isso funciona, qual é o fundamento para isso, para que você garanta não só o seu direito, mas o direito da coletividade, do concurseiro, daquela pessoa que está sem água, daquela pessoa que está sem esgoto na sua região, daquela pessoa que não tem acesso à educação. Ao Ministério Público cabe fazer tudo isso, porque ele vela pelos interesses difusos, portanto, você não pode identificar as pessoas que são afetadas pelaquela situação de modo claro e coletivos. Então, ultrapassa o aspecto individual, isso na maioria das vezes, porque também o Ministério Público age na defesa daqueles interesses que são de natureza homogênea e individual, quando se tem grupos vulneráveis, idosos, pessoas portadoras de necessidades especiais, neurodivergentes, os indígenas, que são populações vulnerabilizadas historicamente. Então, a gente vai ter essa situação. E hoje eu quero ensinar você como é que você vai fazer para que sejam garantidos os seus direitos, explicando tudo passo a passo e ponto a ponto. Então, primeiramente, a gente tem que compreender que o Ministério Público ele vai agir ao receber a notícia de um fato. O Ministério Público ele age primariamente na esfera extrajudicial. Então nós temos procedimentos que vão garantir que o Ministério Público vai fazer receber o fato e apurar todas as informações necessárias para que as medidas sejam tomadas. E aí a gente vai ter justamente um encadeamento, uma sequência de procedimentos, uma sequência de atos de natureza procedimental que vão fazer com que o Ministério Público produza o resultado esperado, que é justamente de suprir a possível ilegalidade ou restaurar a ordem jurídica quando ferida. Então, temos aqui, primeiramente, que você noticia um fato ao Ministério Público. Da mesma forma que se noticia um fato à autoridade policial. Da mesma forma como a gente noticia que está acontecendo algo para a autoridade policial, no boletim de ocorrência ou termo circunstanciado, o Ministério Público precisa tomar conhecimento de que algo está acontecendo. E aí, a notícia de fato é esse documento inaugural que vai estabelecer a minha relação com o órgão Ministério Público. E a notícia de fato, ela deve conter justamente os seguintes elementos. Anote aí. A promotoria responsável pela resolução da questão. Por que isso é importante? Nós temos uma divisão dentro do próprio Ministério Público para dar cumprimento às suas funções. Uma divisão de ordem administrativa para melhor atender o cidadão, que é quem o Ministério Público protege. Então nós temos promotorias que são criminais aqui na capital, Aracaju. Nós temos promotorias que são dos direitos do cidadão, que vão lidar justamente com essas questões de concurso público. Promotorias dos direitos da saúde, que também é um desdobramento dessa divisão administrativa. Promotoria de defesa do direito do consumidor, que é competente para cuidar justamente dessas situações que envolvem direitos do consumidor e assim por diante. Então, nos lugares em que você tem o discernimento de que aquele promotor é competente, você vai endereçar, você vai colocar logo no início do documento, o endereçamento, ou seja, quem é a autoridade competente para receber aquele documento que você está enviando com a denúncia, com os fundamentos e qual é a providência que você espera que seja tomada. E aí, você vai logo colocar em segundo lugar a identificação do noticiante, quem está fazendo a denúncia. E aí, pode ser também anônimo. Se você quer se identificar,
você vai colocar o seu nome. Eu, fulano de tal, que nem diz o Código de Processo Civil lá no artigo 319, nos requisitos da petição inicial. E aí você coloca nome completo, nacionalidade, estado civil, número de RG e CPF, que agora é a mesma coisa, né, com a mudança que teve, a sua profissão, o seu contato, o seu endereço, fulano endereçado à rua tal, com número de telefone tanto, endereço de e-mail, vem por meio desta, vem perante a vossa senhoria apresentar com fulcro no artigo 6º da lei 7.347/85 e com base, se for em Sergipe isso, porque em outros estados a gente vai ter normas que regem a competência, e com base no artigo 1º da resolução de número 8 de 2015 do CPJ, notícia de fato / representação. Eu vou mostrar aqui para vocês o modelo. E aí, você vai colocar depois a identificação do noticiado. Pode ser o prefeito, pode ser um secretário municipal, pode ser uma empresa que está justamente fazendo o descarte de modo ilícito de detritos, de lixo, material de construção. E aí, depois de você colocar o noticiado ou os noticiados, porque muitas vezes existem mais pessoas envolvidas, e aí eu recomendo o seguinte: se você suspeita que existem mais pessoas, coloque mais gente. É melhor você colocar o excesso e depois o promotor tirar, do que você colocar uma pessoa só e ele extinguir de vez. É melhor você colocar todos aqueles que você entende que são responsáveis por aquela lesão. E aí você vai para os fatos. Você vai colocar um tópico dos fatos. Daqui a pouco eu vou trazer um modelo justamente para tratar dessa questão melhor. E aí você vai colocar os fatos, narrando de modo objetivo, sempre na terceira pessoa. A boa técnica jurídica recomenda terceira pessoa. Aí você vai colocar trata-se, cuida-se, é o caso, o presente, é de notícia de fato, relativa à violação do caráter concorrencial do concurso público, em razão de que a banca XYZ violou no dia tanto o aspecto confidencial, fazendo vazar as informações. Cuida-se de notícia de fato em razão da existência de descarte irregular de lixo no município X, no dia tanto, pela empresa fulano de tal, a viatura da placa tanto realizou o descarte inadequado. Trata-se de notícia de fato movida em razão da falta de água no município X, em que a empresa igual ou a Deso está sem fornecer água desde tanto, violando o princípio da dignidade da pessoa humana, e não sei quantos dias estão sem água. Aí vai descrevendo. Recomendo, coloque os parágrafos com até 4 linhas, 5 linhas, e aí você vai colocar no máximo 5 parágrafos. Isso não é uma regra absoluta, às vezes a gente pode passar quando a situação é mais complexa, mas colocando parágrafos identificados, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então você coloca aí no máximo 5 parágrafos com 4 linhas. Não ultrapasse isso para facilitar a vida de quem está recebendo essa denúncia. O fundamento jurídico. A primeira coisa que você vai colocar é por que o Ministério Público é competente para receber essa denúncia. Então você vai aonde? Você vai no artigo 127, caput da Constituição Federal, combinado com o artigo 129, inciso 2, 3, 4 e o inciso 5 e ver se enquadra numa daquelas hipóteses que vão atrair a competência do Ministério Público. E aqui eu já digo para você, o Ministério Público vai agir quando houverem violações a direitos difusos e coletivos, violações à ordem legal que ultrapassem o aspecto individual. Muitas vezes a gente quer acionar o Ministério Público para coisas que são do nosso interesse pessoal. E aí o Ministério Público vai dizer que não é competente, vai dizer, não impede que se ajuize a ação cabível, ou ainda que aquele caso não viola uma norma. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque os promotores muitas vezes extinguem a notícia porque dizem que aquilo ali não ultrapassa o aspecto individual. Então você tem que sempre colocar esses fundamentos. Assim, da competência. Compete a este órgão ministerial a apuração do fato,
que ultrapassa o interesse individual, uma vez que muitas pessoas que não se pode identificar, inclusive a quantidade, serão afetadas. Há clara violação à ordem legal e constitucional. Veja-se, o princípio constitucional da legalidade está sendo violado, uma vez que o prefeito da cidade X está realizando a contratação de servidores de modo precário, a violar o artigo 37, inciso 9, uma vez que não há qualquer emergência nesta cidade que autorize a interpretação burlando a regra constitucional do concurso público. Então, resta competente o Ministério Público do Estado de Sergipe para o recebimento e processamento desta notícia de fato. E aí você vai colocar também, além dessa preliminar de competência, você vai colocar os fundamentos pelos quais você entende que há uma violação. E aqui eu trago o exemplo de violações à questão da água. Muitas vezes a gente tem comunidades que estão sem água. E aí você coloca que a água é um direito decorrente justamente da vida, e que sem água não é possível ter vida, e que a empresa, a concessionária, está violando a norma, o texto constitucional, quebrando o princípio da dignidade da pessoa humana, passando por cima do direito constitucional à saúde, que está lá no artigo 6º da Constituição Federal, e causando grande prejuízo. Nós temos aí prejuízo ainda de ordem econômica, uma vez que os moradores estão consumindo de modo precário, utilizando seus próprios recursos para adquirir vasilhames, caixas d'água e etc, etc. Ocorre que está havendo uma violação ao princípio da legalidade e que pessoas estão sendo prejudicadas em razão dessas contratações. Assim solicita que Vossa Senhoria, Vossa Excelência, assim solicita, melhor ainda, essa redação aqui, solicita que esta promotoria apure se os contratos celebrados são legais ou ilegais, tomando as providências necessárias para o respeito à Constituição Federal. Então você coloque isso na notícia de fato, num caso, por exemplo, envolvendo o concurso público. E além dessa situação aqui, nós temos várias situações. Você tem que buscar na lei por que aquela situação ultrapassa o interesse individual e como é que aquela autoridade, aquela pessoa responsável pela resguarda do patrimônio público está prejudicando a coletividade. E aí a gente tem que essa lesão pode ser justamente uma situação em que a autoridade está sendo omissa, deixando de realizar com suas competências legais. Ou uma ação comissiva. Portanto, a ação dela é decisiva para que haja a violação à ordem legal. Ou seja, tanto a omissão como a ação são consideráveis como fundamento aí para atrair a competência do Ministério Público Estadual. E na conclusão você vai colocar justamente os seus pedidos. E aí você vai colocar lá o seguinte: primeiro pedido, requer-se o recebimento desta notícia de fato. Por quê? Se ela não for recebida, ela sequer será processada. 2. Que o noticiado seja notificado para que apresente manifestação trazendo todos os documentos citados como participantes e integrantes do ato que resultou na violação. Pode ser um contrato, você pode pedir, junte contrato, junte o número de cargos que existe, junte aí as competências de abastecimento da cidade e etc, etc. Você vai pedir para juntar tudo isso à sua notícia de fato. E eu vou trazer aqui um exemplo, e essa notícia de fato, ela envolveu justamente a cidade de Porto da Folha. XXX e endereço de e-mail XXX vem conforme. Pronto. Aqui você colocou a sua qualificação básica. Vem conforme os artigos 6º. Aqui tem que se colocar um ponto, que é a abreviação. Da Lei 7.347, a Lei da Ação Civil Pública, e o artigo 1º da Resolução 008 do CPJ, que é o Conselho de Procurador de Justiça, apresentar notícia de fato, representação. Você pode resumir aqui as situações que são consideradas por você uma violação legal, considerando, e aí coloca em face de quem? Do denunciado.
colocar em face do denunciado. Aí você tem que colocar a qualificação, se é o prefeito da cidade, se é um secretário municipal, se é uma empresa que está realizando uma violação à ordem legal e causando um prejuízo ao patrimônio público e coletivo. Depois você vai para onde? Para os fatos. Lembrando, você vai redigir de modo impessoal, terceira pessoa. Trata-se, cuida-se, é o caso, se está diante de, e etc, etc. Assim por diante. Então nesse caso aqui a gente tinha o quê? Trata-se de notícia de fato motivada pela realização de processo seletivo simplificado de modo ilegal. No dia tanto do tanto foi lançado o edital assim assado que previa a obrigação de que todos os candidatos interessados realizassem pagamento na cidade de Porto da Folha. Isto viola o artigo 19, inciso 3º da Constituição Federal, pois estabelece de modo injustificável e ilegal discriminação entre brasileiros, quebrando o chamado princípio da isonomia federativa. Assim, deve esta promotoria tomar as medidas cabíveis a fim de que seja assustada a ilegalidade. Acabou-se. Esse aqui é o exemplo. E aí você tem que colocar de novo a competência. Por quê? A competência é um tópico preliminar da fundamentação jurídica. Aí coloca o artigo 127 caput. Aqui, ó, defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. O artigo 129 da Constituição Federal. São funções institucionais do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados desta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Inciso 3º. Promover o inquérito civil e ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. E assim por diante. Aqui também, essa lei federal, que é a Lei 8.625, que é a LOMP, a Lei Orgânica do Ministério Público, que trata justamente das competências do Ministério Público no seu artigo 25 e artigo 26. E aí, você vai colocar o fechamento. Diante das informações relatadas, você pode colocar uma vez que as informações relatadas ferem o patrimônio público, nesta notícia... Aí, nesse caso aqui eu coloquei assim, né? Diante das informações relatadas de fato, é imprescindível que Vossa Excelência tome as medidas cabíveis a assegurar o respeito à Constituição Federal. Uma vez que a promoção de processo seletivo simplificado, realizado com vício relatado a seguir, além de nula, mesmo que corrigida, acarreta prejuízos. Aí eu coloquei aqui justamente quais seriam esses interesses sociais, transindividuais, interesses coletivos, que ultrapassam aí a órbita do interesse de uma única pessoa e afetam toda a coletividade. Pronto. Nesse caso aqui, eu nem coloquei ainda a questão de uma outra fundamentação além da competência. Eu relatei de modo breve a situação ocorrida e já falei por que ele deve tomar as providências. E aí aqui eu entro na conclusão. Na conclusão eu vou fazer referência ao quê? Ao procedimento preparatório do inquérito civil, chamado de PIC ou PPIC. E o IC, que é o inquérito civil. Porque no inquérito civil, o promotor de justiça vai requerer informações àquela autoridade que está sendo chamada para ser responsabilizada por esses fatos. E aí ele vai realizar todas as diligências necessárias. Pode solicitar no inquérito civil realização de perícia contábil. E a partir do inquérito civil ele vai tomar as medidas cabíveis para resolver essa situação. Às vezes com o ofício do Ministério Público, a situação é resolvida, às vezes não. E aqui da BAN, por exemplo, a banca foi notificada a realizar a correção de critérios de desempate e o Ministério Público, pelo Ministério Público, por meio de ofício, e corrigiu. Em outros casos, não. Então a gente vê que nesse caso não precisou nem ele entrar com ação civil pública, nem realizar um TAC. Não, eles simplesmente corrigiram e resolveu a situação. Aqui para o nosso slide. E justamente essa situação pronto. O PPIC, né? Eu trouxe aqui o exemplo da notícia de fato de Porto da Folha e agora eu vou trazer o exemplo. Um PPIC é a notícia de fato instaurada pela promotoria responsável. E esgotado o seu prazo sem que o caso seja resolvido ou arquivado, é necessária a conversão do PPIC
com a conversão do procedimento em PP e C. Ou seja, você vai instaurar a notícia de fato quando recebe a manifestação por meio da ouvidoria. Eu vou ensinar você aqui como é que você vai entrar nesse site da ouvidoria. Pronto. Você já tem aí a notícia de fato construída com a promotoria responsável, denunciante, denunciado. E aí você vai fazer o cadastramento dela aqui no site da ouvidoria do Ministério Público. Ah, mas eu não posso fazer direto com o promotor? Não. Eu estive lá na ouvidoria do Ministério Público e é centralizado. Eles que distribuem a sua manifestação, que vai virar uma notícia de fato na promotoria. Então, aqui tem os dados, nome, o seu CPF, data de nascimento, endereço. E aí, você coloca o tipo. Qual é o tipo? Representação. Na hora que for cadastrar, coloque representação. Aqui, assunto. Aí você coloca o assunto no qual você está reclamando, pedindo providências. Aí a forma de atendimento. Eu recomendo que você coloque via e-mail, porque é mais fácil para você cuidar, né, da situação, para acompanhar, e é muito mais prático. Arquivo. Você vai transformar aquele arquivo em PDF, porque o PDF é melhor, porque ele não se corrompe como os formatos em Word. É melhor o PDF. E aí você vai colocar notícia de fato aqui, olha, arquivo. Na mensagem você vai colocar em anexo, segue a notícia de fato e demais documentos comprobatórios. Pronto. E aí você vai colocar cópia do contrato, que você reputa por ilegal, cópia do ato edital, que você entende como ilegal, cópia de lei, que você entende como inconstitucional ou ilegal. No caso de sigilo, se você marcar aqui sigilo, sim, o que vai acontecer? Você não deve se identificar na notícia de fato. Se você se identificar, você vai acabar tirando o sigilo. No caso de sigilo, o que vai ocorrer aqui é que sua identidade ficará guardada. Somente a corregedoria, portanto, a ouvidoria sabe que você fez. Lá, o Ministério Público não sabe. E aí ele vai apurar aquelas informações. Então, se você quiser fazer em sigilo, não coloque seu nome na notícia de fato. Você não vai colocar seu nome lá naquela qualificação. Você só vai colocar o nome de quem? Do denunciado. E não vai assinar ao final. Isso é importante porque muitas vezes a pessoa coloca a sua identidade em risco. Aqui, olha. Você não vai assinar aqui, olha. Se você fizer anônimo, deixe em branco. E nem vai preencher esse campo aqui, olha, da identificação. Você vai colocar, considerando, aí você vai inverter, na verdade. Você vai colocar assim, quero fazer anônimo. Aí você vai colocar como? Assim, olha. Você só vai colocar o que? Os fatos. Aí vem. Você vai alterar. Por quê? Porque você não quer ser identificado. Você teme pela sua segurança. Então, você vai fazer o quê? Uma denúncia anônima. Não vai colocar a sua identificação. Denúncia anônima sem identificação. Você só vai fazer o quê? Um breve resumo dos fatos e vai colocar considerando o fato, vem apresentar a mesma coisa aí. A autoridade que você entende como violadora, empresa, etc, etc. Ou seja, não coloque o seu nome nem a sua qualificação. Então, voltando aqui, o Ministério Público, quando ele recebe a notícia de fato, e você vai ter que acompanhar a sua manifestação, porque vai ser gerado um procedimento que vai ser encaminhado ao MP Extra. Deixa eu mostrar também aqui o MP Extra. Você fez a sua denúncia, pronto. A ouvidoria vai receber e vão mandar você acompanhar aqui, olha, pelo MP Cidadão. Você vai logar com o seu login do GovBR e vai fazer o quê? Uma solicitação enviando aquele número à promotoria. E eu recomendo que você também faça por e-mail para que eles atendam você com maior celeridade. E você informe que você é o interessado, no caso de você ser o denunciante e ser identificado. Da mesma forma, se você fizer anônimo, o promotor mesmo não sabe, só quem sabe é a corregedoria, você pode solicitar a sua habilitação na notícia de fato, que vai correr por aqui, por esse sistema, o MP Cidadão. Vamos voltar aqui para falar desse PP e C, né, que também chamam de PIC.
Então, a notícia de fato, quando instaurada pela promotoria responsável, esgotado o seu prazo, porque existe um prazo de conclusão, sem que o caso seja resolvido ou arquivado, é necessária a conversão em PPIC, Procedimento Preparatório de Inquérito Civil. Onde é que está isso? Resolução número 008 de 2015 do CPJ, que é o órgão o órgão regulador, o órgão colegiado do Ministério Público. Aqui, artigo 6º, Ministério Público, para apurar fato que possa autorizar tutela de direitos ou interesses difusos, coletivos individuais, homogêneos, individuais e indisponíveis, poderá instaurar os seguintes procedimentos investigatórios: PPIC, o inquérito civil e depois a ação civil pública. O IC é o mais importante. Você faz uma notícia de fato para que se torne um inquérito civil. E aí, a gente quer que vire um inquérito civil porque dentro do inquérito civil o promotor vai ter o poder de solicitar informações às autoridades e aqueles que são reputados como violadores da lei e tomar as devidas providências. Aqui está dizendo o seguinte: é o procedimento pelo qual o Ministério Público, depois de esgotar o prazo do PPIC, realiza as diligências necessárias. E aqui ele pode solicitar perícia contábil, solicitar informações por meio de ofício, fazendo oitiva de pessoas, mandando chamar para audiência e tudo aquilo que for necessário a fim de verificar a existência da lesão apontada e tomar as medidas necessárias. E aí, o inquérito civil pode resultar em quê? Arquivamento. Você não vai ter que aqueles fatos que ele apurou são, de fato, violações à ordem legal. Então ele vai ser arquivado. Um TAC, termo de ajustamento de conduta, em que as partes envolvidas se comprometem a realizar um compromisso e resolver a situação. E nós temos também a terceira questão, que é o ajuizamento da ação civil pública. A maioria dos promotores realiza o inquérito civil antes de ajuizar a ação civil pública. Está justamente na Constituição Federal. Quando a gente vê lá no artigo 129, inciso 3º, que fala que compete ao Ministério Público a instauração do inquérito civil, promover o inquérito civil e a ação civil pública. O TAC, aqui nós temos aqui exemplos, é o acordo com força de título executivo extrajudicial. E o que isso é importante? O promotor vai poder executar, entrar com execução e pedir a condenação e multa daquela autoridade que está descumprindo esse TAC, fazendo com que seja cumprido aquele acordo firmado. Então ele tem força de título executivo extrajudicial. E aí, justamente aquilo que eu já falei, os envolvidos firmam o compromisso para que a situação seja resolvida. E aqui eu tenho exemplos de TACs. O TAC firmado entre a Prefeitura de Capela e Lagarto para a realização do concurso público e exoneração de contratos temporários. Isso aconteceu e essas prefeituras se comprometeram com o Ministério Público a exonerar todos aqueles cargos temporários precários. E aí, algumas não cumpriram. Lagarto, por exemplo, não cumpriu ainda essa disposição e a gente tem essa contestação no concurso. Termo de ajustamento de conduta, a gente vai ter também aqui o seu fundamento. É o artigo 5º da Lei Federal 7.347/85, no seu parágrafo 6º. Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento da sua conduta às exigências legais, mediante combinações que terão eficácia de título executivo extrajudicial. O que significa isso? O promotor vai poder executar, pedir para a justiça fazer com que esse acordo seja cumprido. E temos aqui a recomendação de número 16 de 2010 do CNMP. O Ministério Público poderá afirmar compromisso de ajustamento de conduta nos casos previstos em lei com o responsável pela ameaça, ou seja, nós temos também a ameaça, aos interesses ou direitos mencionados no artigo 1º desta resolução, visando reparação do dano, a adequação da conduta às exigências legais ou normativas e ainda a compensação e ou indenização pelos danos que não se possam ser recuperados. E nós temos aqui a cereja do bolo, a ação civil pública. A ação civil pública é justamente aquela ação de competência do Ministério Público de natureza civil que ele busca uma decisão judicial. Já que não teve um acordo realizado no inquérito civil, ele vai buscar uma ação judicial para que a autoridade responsável pela lesão seja obrigada, fazer, pagar, realizar obra, licitação, concurso, abastecimento, fornecimento de medicamentos, disponibilização de atendimento médico, etc. Ou seja,
uma providência, uma obrigação de fazer, obrigando aquele agente público que está numa situação de omissão a tomar providências para que a lei seja cumprida. Está sendo descumprida porque ele está sendo omisso ou ela está sendo omissa. Uma obrigação de não fazer, ou seja, uma atitude de deixar de fazer. Portanto, um contrato emergencial que é celebrado, e aí o Ministério Público entra com a CP e pede, na medida liminar, que aquele contrato seja suspenso, porque entende que ele causa um prejuízo à administração pública. Foi o que aconteceu, inclusive, em Aracaju, mas não acionaram o MP, acionaram o Tribunal de Contas, pedindo a suspensão de um dos contratos de coleta de resíduos. Aqui temos gastos exorbitantes também. É uma ação. E aí o Ministério Público pode pedir para que aquele gestor se abstenha de realizar aquele comportamento, descarte irregular de lixo. Várias foram as ações contra prefeitos para que a coleta de lixo se desse de modo regular e fosse levada para os chamados aterros sanitários. Responsabilização de agentes públicos, ou seja, nós temos aqui nessa terceira situação, o ressarcimento ao erário, a ação de improbidade administrativa, o pedido de condenação de agentes públicos, empresas de ressarcimento ao erário. 4. Defesa dos interesses individuais e homogêneos de consumidores, idosos, grupos sociais vulneráveis, indígenas, portadores de necessidades raras e etc. Aqui o Ministério Público ele age como advogado da sociedade quando os interesses individuais são similares, e aí você tem uma situação que causa um grande prejuízo a toda a coletividade. São chamados interesses individuais homogêneos e aqueles que são de natureza indisponível. Então a gente tem a questão da água, a questão do saneamento básico e assim por diante. Porque isso vai causar uma lesão ao patrimônio público, isso vai causar uma lesão a toda a sociedade, principalmente esses grupos como os indígenas que perderam suas terras durante o processo de colonização do Brasil, portadores de doenças raras. O Ministério Público ajuizou uma ação para que pessoas tivessem atendimento médico, salvo engano, no HU, para o restabelecimento de cirurgias e assim por diante. E o fundamento está no artigo 127, caput, da Constituição Federal, no artigo 129, inciso 1, 3, 4 e 5 também da Constituição Federal. Aqui a Lei 8.625 de 93, a Lei Orgânica do MP e na resolução, vamos consertar, e na resolução 08 de 2015 do CPJ, que é o órgão máximo de deliberação do Ministério Público Estadual de Sergipe. Então foi isso. Aqui nós quisemos trazer justamente para você como funciona essa situação de denúncia do Ministério Público. Você começa com uma notícia de fato que vai ser veiculada por meio de uma manifestação lá na ouvidoria. A promotoria recebe sua notícia de fato e converte em procedimento preparatório, inquérito civil e ajuizada uma ação civil pública, ou sua denúncia, sua reclamação será arquivada. Nós ensinamos como é que você faz o cadastramento dessa questão na ouvidoria do MP e esperamos que você seja um multiplicador do conhecimento. Eu não acredito em salvador da pátria, eu acredito que cada um fazendo seu papel, fiscalizando, alimentando com informações e fatos os órgãos de controle, cada um de nós vai fazer esse país avançar e seguir. Então, situações ilegais, junte os anexos, são muito importantes os anexos para você comprovar essa situação. Cópias de leis, visite os portais de transparência de município, vá pessoalmente, solicite a informação e tenha a negativa por escrito do agente público. Se ele negar, filme, junte a notícia de fato. Mas não deixe de que a lei seja descumprida. Nós só vamos fazer esse país melhor quando houver segurança jurídica. E segurança jurídica só vai existir com respeito à lei. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos ajude a ter um país justo, ter um país digno, porque a Bíblia diz o seguinte: o pecado é o opróbrio das nações, mas as nações que têm a Deus, que são justas, são o seu contentamento, prosperam. Esperamos aí que um dia o Brasil seja um país justo e você que seja um multiplicador da justiça, fiscalizando e cobrando das nossas autoridades. Até a próxima
e continue nos seguindo nas redes sociais. Valeu, meu amigo, valeu, minha amiga.